Seja bem-vinda à nossa Masterclass especial de tricologia aplicada às sobrancelhas. Eu vou mostrar como você pode transformar a sua carreira e se destacar no mercado das sobrancelhas. Mas por que aprender tricologia? Porque entender profundamente as necessidades de cada fio das sobrancelhas é o que separa uma designer de uma especialista desejada pelas clientes. Se você já é designer de sobrancelhas ou está pensando em iniciar na profissão, saber profundamente sobre as necessidades de cada fio é o que pode te destacar no mercado. E nessa aula eu vou te mostrar como esse conhecimento pode transformar não só a sua técnica, mas também o impacto que você causa nos clientes ao se tornar uma terapeuta de sobrancelhas. Talvez você nunca tenha ouvido falar no termo terapeuta de sobrancelhas. Ele é uma analogia direta às terapeutas capilares. Assim como esses profissionais dominam a tricologia para tratar e embelezar as madeixas, você pode se transformar em uma especialista em tricologia para sobrancelhas, dominando a ciência por trás dos fios curtos que emolduram o olhar e carregam tanta personalidade. Uma terapeuta de sobrancelhas entende da saúde dos fios e da pele, sabe tratar, recuperar, estimular o crescimento dos pelos, trabalhando diretamente com a estética e a funcionalidade das sobrancelhas. Isso significa resolver problemas que os clientes muitas vezes nem sabem que têm, como as disfunções que causam as falhas, dermatite seborreica, falta de crescimento ou a queda dos pelos, como as madaroses. Se você ainda não conhece esse termo, madarose é a denominação específica das doenças que geram queda das sobrancelhas e dos cílios. E uma terapeuta de sobrancelhas, além de entender sobre cada madarose e as diversas outras disfunções que podem acometer as sobrancelhas, ela sabe identificar a causa das falhas e tratar de forma única cada caso, criando protocolos personalizados e eficientes. Pense nas clientes que chegam até você com falhas, sobrancelhas enfraquecidas ou até sem esperança de recuperação e que não querem fazer micropigmentação. Ou até mesmo aquelas que já têm uma micropigmentação de antigamente e ela está insatisfeita. E ela até deseja fazer a remoção, mas ela não tem pelos por baixo daquele pigmento. Mas, se você sabe identificar qual é a causa dessa falha e do não crescimento dos pelos dela, usando a tricologia e criar protocolos personalizados para ativar o crescimento dos pelos, você pode ser a profissional que vai devolver para ela a sua autoestima e autoconfiança. Minha missão aqui hoje é te mostrar que você não precisa se limitar ao que todo mundo faz. Você pode e deve oferecer muito mais. Porque quando você oferece mais, você transforma vidas. E no processo, transforma também a sua. Eu quero fazer um combinado com você. Pegue agora papel e caneta ou prepare o bloco de notas do seu celular para anotar cada detalhe do que eu vou te passar hoje. Prepare sua mente, porque hoje você vai descobrir um mundo completamente novo sobre sobrancelhas. Um mundo que te permite ser reconhecida como uma verdadeira especialista. Antes de mergulharmos no conteúdo, deixe-me apresentar, caso você ainda não me conheça. Eu sou Bárbara Figueiredo, apaixonada pela beleza e pela ciência que a torna possível. Desde 2016, eu venho me dedicando a elevar o padrão da nossa profissão. Fiz mais de 30 formações, incluindo especializações em microagulhamento e tricologia. E hoje ensino mulheres incríveis como você a serem terapeutas de sobrancelha. Preparada? Então vamos começar. Começando pela definição de tricologia, ela é um estudo especializado no diagnóstico e tratamento dos distúrbios e patologias que afetam os cabelos e os pelos do corpo, como queda, quebra dos fios, inflamações, infecções e doença, como as madaroses que eu acabei de te explicar. Atualmente, existem pouquíssimos estudos científicos voltados especificamente para as sobrancelhas. Entretanto, os folículos pilosos possuem a mesma estrutura independentemente da localização do corpo. As pequenas variações que existem incluem o formato, tamanho e a duração de ciclo de vidas e também respostas endógenas, como é o caso da barba e dos pelos pubianos, que são estimulados por hormônios andrógenos a partir da puberdade. Mas essa especificidade não se aplica às sobrancelhas. Portanto, toda a vasta literatura e artigos científicos existentes sobre tricologia
voltados para o couro cabeludo e para os cabelos também podem ser utilizados, só que de forma adaptada para as sobrancelhas. E para tratar corretamente delas, é preciso primeiro conhecer sobre a sua função. As sobrancelhas são um conjunto linear de pelos localizados acima da órbita ocular. Além da sua importância biológica em proteger os nossos olhos de objetos estranhos que possam causar danos a eles, elas também servem como uma barreira adicional, para evitar que água, suor e oleosidade escorram diretamente nos olhos. Elas também desempenham um papel crucial na aparência facial. Elas emolduram os olhos e contribuem para a harmonia e beleza do rosto. Elas são responsáveis por cerca de 70% das nossas expressões faciais, ajudando na transmissão das emoções como raiva, alegria, concentração, surpresa, tristeza e cansaço. E é por isso que elas são tão importantes para a imagem e autoestima de uma pessoa. E você sabia que cada sobrancelha tem entre 1.000 a 3.000 fios? Esses pelinhos aparentemente tão pequenos e frágeis crescem em média 0,05 milímetros por dia e têm um ciclo de vida que varia entre 3 a 6 meses. Quando tudo está equilibrado, perdemos cerca de 5 fios por dia, que normalmente é imperceptível. Mas, quando surgem falhas, é sinal de que algo no corpo não está bem. E é aqui que está a mágica da tricologia. Ao estudar a estrutura e o ciclo de vida dos pelos das sobrancelhas, você aprende a identificar não só as falhas, mas o porquê elas estão acontecendo. Desde desequilíbrios hormonais, carências nutricionais e até fatores emocionais. Tudo isso pode refletir nas sobrancelhas. O primeiro passo é identificar o que tem de errado com as sobrancelhas. E isso começa com uma análise inicial, quando a cliente chega até você se queixando das sobrancelhas dela. Quando isso acontece, o que você vê primeiro? O formato, as falhas, a textura da pele? Tudo isso realmente é importante. Mas a análise de uma terapeuta de sobrancelhas vai além. Ela começa com uma conversa detalhada, o que a gente chama de anamnese. Nessa conversa, nós fazemos perguntas sobre os hábitos da cliente. Se ela usa maquiagem todos os dias na sobrancelha, se ela remove corretamente ou se ela tem o hábito de dormir com ela. Sobre a sua saúde em geral e também a saúde relacionada diretamente às sobrancelhas. São perguntas que parecem simples, mas que elas revelam muito sobre as possíveis causas dos problemas nas sobrancelhas. E sabe o que é mais incrível? Quando você começa a aplicar essas técnicas, as próprias clientes percebem o quanto você é diferenciada. Ela passa a te ver como uma autoridade no assunto. E é isso que faz com que elas confiem em você, façam o tratamento e te indiquem para outras pessoas. E claro, paguem o que você realmente merece por um trabalho de qualidade. Depois da anamnese, vem o exame. É o seu papel interpretar as informações dadas pela cliente com o que você verá na tricoscopia. Diferente de lupas que usam por aí acopladas no celular, o aparelho tricoscópio é a única ferramenta realmente eficaz para você avaliar as sobrancelhas. Ele amplia a nossa visão em até 200 vezes, o que nos possibilita fazer uma análise detalhada da saúde dos fios, da pele e dos ossos foliculares. Com esse aparelho, você avalia os 4 pilares essenciais do exame tricoscópio: a haste dos pelos, os ossos foliculares, a pele ao redor das sobrancelhas e os vasos sanguíneos. É através desse exame minucioso que você entende o estado real das sobrancelhas e pode decidir o melhor protocolo de tratamento. Veja só esse exame tricoscópico que eu realizei em uma cliente minha. Pelos terminais e pelos velos. Os pelos terminais são esses pelos mais escurecidos. Os pelos velos são esses pelos mais fininhos que a gente tem, tá vendo? São esses pelos lanugens que a gente chama, que a gente praticamente nem vê a olho nu. Outra coisa que é muito interessante a gente olhar nessa região aqui onde ela está nos relatando que ela sentiu uma diminuição da lanugem, é que na pele, reparem, esses círculos amareladinhos que a gente está vendo, esses círculos amareladinhos, eles são os ossos foliculares. Alguns estão vazios, então perceba, é uma região em que você tem bastante folículo, é uma região que poderia ter pelo, mas por excesso de pensamento, por excesso de ser retirado, ele acabou parando de produzir, mas ele ainda está vivo, ele ainda não foi
cicatrizado. O próximo passo da tricologia aplicada às sobrancelhas, depois de identificar o problema, é escolher como tratar e ativar o crescimento dos pelos. Nós utilizamos técnicas avançadas, como o microagulhamento e a fototerapia, mas nenhuma dessas técnicas dispensa o uso de ativos cosméticos. E é por isso que o segundo pilar da tricologia é o conhecimento em cosmetologia capilar. A cosmetologia é o estudo de produtos que melhoram a saúde dos cabelos e pelos e também dos ativos indicados para tratar problemas capilares e da pele adjacente. Você provavelmente já ouviu falar do minoxidil. Ele é o padrão ouro quando se trata de queda capilar. Se trata de um medicamento, mas ele não foi produzido para essa finalidade. O minoxidil foi criado como um medicamento oral para tratar hipertensão grave na década de 1970. Coincidentemente, os médicos que prescreviam o remédio observaram o crescimento capilar e a hipertricose generalizada nos seus pacientes que tinham calvície. E isso acabou levando no desenvolvimento de uma formulação tópica, ou seja, para aplicar do minoxidil. Ele é o ativo com mais estudos comprovando sua eficácia, estando no mercado há mais de 50 anos. No entanto, ele não é indicado para todo e qualquer caso de distúrbio de crescimento capilar. Ele é específico para tratar alopecia androgenética. Além disso, por ser um medicamento, ele possui contraindicações, como, por exemplo, não deve ser usado por gestantes e lactantes. Como qualquer medicamento, ele pode causar reações adversas, como hipersensibilidade, irritação, prurido, eritema e descamação. E é por isso que dominar também a cosmetologia é o que te torna uma verdadeira profissional diferenciada. Porque, ao invés de simplesmente aplicar ou indicar o minoxidil para qualquer cliente, como várias outras profissionais fazem por aí, você sabe como ele funciona e para quais casos ele realmente é indicado. Mas você também vai saber dos outros 18 ativos que têm eficácia comprovada e que também são capazes de estimular o crescimento capilar e, consequentemente, dos pelos das sobrancelhas. São ativos com mecanismos de ações semelhantes ou diferentes, mas que atuam de forma sinérgica, ou seja, eles podem ser combinados em diferentes formulações e assim criar protocolos individualizados para cada caso e assim resolver de forma muito mais eficiente. Fora o conhecimento dos outros ativos para tratar distúrbios de pele, como por exemplo a dermatite seborreica ou a popularmente conhecida como caspa, que é muito comum acometerem as sobrancelhas, como nesse meu paciente. Vamos tratar essas sobrancelhas com dermatite seborreica. Na macroscopia, é possível observar a pele oleosa e o eritema, além da descamação seborreica. E também tem os ativos para fortalecer os pelos já crescidos, pois não basta a gente tratar apenas os folículos. A haste também precisa de cuidados para que as sobrancelhas fiquem fortes e bonitas. E ao estudar sobre histologia e fisiologia das sobrancelhas e cada disfunção que pode levar à sua perda ou afinamento, eu compreendi qual parte do folículo é afetada com isso. E a partir desse conhecimento, eu desenvolvi a metodologia dos 5 pontos de ativação do folículo piloso, que eu denominei de 5 PAF. Esses 5 pontos são as áreas responsáveis pela produção dos pelos que precisam ser tratadas para promover o crescimento saudável das sobrancelhas. Em alguns casos, é necessário trabalhar todos os 5 pontos, em outros, apenas em um ou alguns. E é por meio do diagnóstico correto, com a anamnese e com o exame com o tricoscópio, que você é capaz de identificar quais os pontos estão afetados e, com o conhecimento de cosmetologia, escolher quais produtos utilizar. Eu cataloguei os 19 ativos que atualmente têm estudos que comprovam a sua eficácia em estimular o crescimento capilar e os classifiquei em cada um dos 5 PAF, para que você saiba quais combinações criar e assim entregar tratamentos diferenciados e realmente eficazes para cada uma das suas clientes. E no treinamento Terapeuta Sobrancelha Active, você aprende a cuidar dos pelos e da pele das sobrancelhas, aprimorando não apenas a sua beleza, mas também corrigindo as falhas ao tratar disfunções e ajudar a estimular o crescimento de novos pelos. Eu criei esse nome fazendo uma junção das palavras sobrancelha e active, que do inglês significa ativa, ou seja, sobrancelha ativa. Pois na metodologia eu ensino como ativar ou reativar
o crescimento das sobrancelhas baseado na tricologia. Foi por dominar todos esses conhecimentos que eu consegui fazer com que essa cliente tivesse as sobrancelhas preenchidas e seu olhar renovado após 3 sessões de terapia sobrancelhar Active. Os homens também têm buscado cada vez mais por esse tipo de procedimento e a resposta é muito satisfatória. Esse pós foi de 6 meses, mas nesse caso foram apenas 2 sessões. Nessa outra cliente, também fizemos apenas 2 sessões. Ela viajou para fora do país e retornou um pouco mais de 1 ano depois, com sobrancelhas completamente modificadas. Veja como o formato das sobrancelhas dela ficou mais longo, volumoso e deu outra expressão para o seu olhar. Eu mesma fui a minha primeira paciente. Testei ativos, técnicas, protocolos até chegar no método que hoje eu ensino, completamente comprovado e validado. Mas não sou apenas eu que tenho esses resultados com a terapia sobrancelhar Active. A Clarice realizava o procedimento de reconstrução de sobrancelhas, mas ela não conseguia entregar bons resultados para todas as clientes porque ela não dominava a tricologia. Por não saber identificar a causa do não crescimento dos pelos, ela usava as mesmas técnicas e os mesmos produtos em todas as sobrancelhas. E ela se tornou aluna do método sobrancelhar Active porque ela desejava ser uma profissional diferenciada e acima da média, e realmente conseguia entregar resultados para todas as clientes. E hoje ela é capaz de entregar resultados de excelência porque ela aprendeu de verdade o que está fazendo. A metodologia sobrancelhar Active é tão singular que ela chegou até a matrioska. Ela é italiana. Ela estava pesquisando no Google sobre cursos que ensinassem sobre tricologia para sobrancelhas. Ela me disse que não encontrou nada em sua língua nativa, nem mesmo em inglês. E que quando se deparou com o método sobrancelhar Active, mesmo sem entender uma palavra de português, ela usou o Google Tradutor e me contatou querendo se tornar aluna. Graças à tecnologia que a gente vive hoje, eu consegui colocar legendas em italiano nas aulas e assim ela pôde entender o conteúdo. E em menos de 3 meses, ela já está executando e colhendo resultados. Se assim como eu, você também não compreende nenhuma palavra de italiano, o Google Tradutor nos ajudou a entender a mensagem que a matrioska me mandou. Fala se isso não é incrível. 10 anos de frustrações, de baixa autoestima sendo deixados para trás. Fora as clientes delas que também estão tendo as suas sobrancelhas reparadas. E assim como essa minha aluna, lá do outro lado do mundo, que nem fala a nossa língua, descobriu o método sobrancelhar Active, no Brasil afora, existem dezenas de potenciais clientes que também descobriram o método e que procuram profissionais habilitados na técnica. Recebo mensagens constantemente de pedidos de indicação de alunas minhas que atendam nas cidades delas para que elas também possam ter as suas sobrancelhas ativadas de forma correta. Quando você domina a tricologia aplicada às sobrancelhas, você deixa de ser vista como mais uma profissional de sobrancelhas e passa a ser desejada pelas clientes que valorizam e buscam resultados incríveis, como eu mostrei aqui. Mas eu não vou mentir para você. Dominar de verdade a tricologia aplicada às sobrancelhas e as técnicas avançadas que ativam o crescimento dos pelos, ser capaz de criar tratamentos completos e personalizados, não é simples, mas é totalmente possível. Uma terapeuta de sobrancelhas que domina a avaliação tricoscópica, sabe identificar a causa das falhas, personaliza e cria protocolos eficientes, domina o mercado. E é por isso que no treinamento sobrancelhar Active você não aprende meia dúzia de passos e técnicas e reproduz tudo igual em todas as clientes. Você aprende a pensar, a avaliar cada caso por ter o conhecimento para decidir o melhor jeito de tratar de maneira individualizada. E isso não é para qualquer uma. Demanda muita dedicação, estudo e vontade de fazer diferente. Mas só profissionais de excelência são capazes de ter resultados excelentes. Se você também é assim e está pronta para dar o próximo passo e se tornar a terapeuta de sobrancelhas mais desejada da sua região, eu estou abrindo agora a oportunidade de você entrar para o método sobrancelhar Active. Ele é o caminho para quem deseja não apenas ser boa no que faz, é para quem deseja se destacar e ser vista como referência na área. No treinamento, você terá acesso a todo o conhecimento necessário para te tornar uma terapeuta de sobrancelhas. Você vai aprender de forma completa e detalhada sobre histologia e fisiologia dos pelos e da pele,
a realizar o exame tricoscópio de forma completa, a fazer uma boa anamnese, conhecerá todas as disfunções que podem acometer as sobrancelhas e atrapalhar o crescimento delas. E com isso, identificar quais dos 5 PAFs precisam ser ativados e tratar de forma certeira. Dominará a cosmetologia e os mais de 18 ativos para crescimento dos pelos e escolher quais produtos e técnicas usar para cada caso. Além de todo o conhecimento teórico e prático que capacitará você a desenvolver os seus próprios protocolos de tratamento para a sobrancelha, você também terá acesso a 5 formulações desenvolvidas em parceria com a farmacêutica doutora Marcela Ribeiro. Tendo a opção de você manipular e fazer combinações de ativos, você também terá acesso a conteúdos importantíssimos, como biossegurança, ética profissional e estar preparada para possíveis intercorrências. Afinal, você estará executando técnicas avançadas e saber lidar com eventos adversos que muitas vezes fogem do nosso controle é o que separa as amadoras das profissionais de verdade. Você ainda terá um bônus para aprender a precificar os seus tratamentos de forma correta, seguindo os pilares da contabilidade. E também terá acesso às minhas estratégias para divulgar e vender os seus protocolos. O nosso método conta com suporte 24 horas da Barbarete. Ela é a nossa inteligência artificial treinada com o conteúdo do método, pronta para sanar todas as suas dúvidas. Mas você também poderá mandar as suas perguntas para o nosso suporte humano sempre que precisar. O nosso certificado é validado pela Lei 9.394 de 1996 e pelo Decreto 5.154 de 2004. E ele habilita você como terapeuta sobrancelhar Active e te licencia a trabalhar com a nossa técnica que tem marca registrada. E se com tudo isso você ainda não está segura de entrar no método, eu quero garantir a sua total satisfação e tranquilidade, assumindo um risco e te dando acesso a ele por 7 dias. Você faz a sua inscrição, assiste às aulas e se por qualquer motivo você não ficar satisfeita dentro desses 7 dias, você pode solicitar o reembolso, que eu devolvo todo o seu dinheiro sem nenhuma burocracia. Você tem acesso a todo o método por 2 anos. Hoje, ao participar desta Masterclass, você deu um passo importante para transformar a sua carreira. Se conscientizar sobre a importância da tricologia aplicada às sobrancelhas. Eu te mostrei como esse conhecimento pode revolucionar os seus resultados. Mas o verdadeiro salto acontece quando você se compromete de verdade com a sua evolução. E no treinamento Sobrancelha Active, você terá acesso a tudo o que precisa para se tornar uma profissional diferenciada. Técnicas, conceitos aprofundados e, claro, um suporte que faz toda a diferença. Agora eu te pergunto, você está realmente pronta para transformar não apenas as sobrancelhas, mas vidas inteiras, incluindo a sua? Se a resposta for sim, as inscrições para o método Terapeuta Sobrancelha Active estão abertas e com essa condição especial que você não pode deixar passar. Esse é o momento de agir, elevar o nível da sua carreira, oferecer o melhor às suas clientes e se destacar no mercado só depende de você. Clica no link que está abaixo desse vídeo e venha se tornar uma terapeuta de sobrancelhas. Eu mal posso esperar para te ver dentro do treinamento.